Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e muito legal. Existe filho preferido? E para tratar desse assunto aí, nós vamos falar com a psicopedagoga Vanessa Rezende, que é mãe de 2 filhos. Vanessa Rezende, bom dia, seja bem-vinda uma vez mais. Bom dia. Nosso quadro Vida em Família, show de bola, né? Amém, bom dia para você que está em casa acompanhando de tudo um pouco. Chegou a nossa hora, né, Serginho? Verdade. Do nosso quadro, e espero que esse tema de hoje possa aí ajudar você que é mãe, papai, de alguma forma abençoar, né? Porque é o nosso objetivo aqui. Um tema que as pessoas não gostam muito de falar sobre isso, né, Serginho? É como se fosse um tabu isso. Existe um filho preferido? Existe? A pergunta é essa. É Existe verdade. o filho preferido? Existe sim, gente. E como eu acabei de dizer, é um assunto que nós pais, nós não gostamos quando alguém fala assim, olha, Vanessa, parece que você gosta mais do Davi do que do Isaac. Às vezes as pessoas pontuam isso pra gente e ninguém gosta que se fale isso. Por quê? Porque nós pais fazemos sim preferência por um dos nossos filhos. Ou o pai tem a preferência pela menina ou por um filho, a mãe da mesma forma, quando você tem 2, é claro, ou mais de um. O que acontece é que essa escolha, essa preferência, não é feita por falta de amar o outro, que não é, no caso, o preferido. Essa escolha ela é feita, às vezes, por afinidade. Às vezes você tem uma filha que ela gosta de fazer comida junto com você, quando você vai chamar atenção por alguma coisa, ela é mais carinhosa, ela recebe melhor aquela correção, ela é mais calma, ou é aquela filha da mesma igreja que a mãe, né? São denominações diferentes em casa, então a filha é batista, outra é presbiteriana, e a sua filha vai na igreja batista com você. Então, às vezes essa afinidade ela acontece mesmo porque as pessoas têm algo em comum. Ou muitas vezes o pai prefere um dos filhos porque aquele filho tem alguma característica que talvez ele não tenha. Às vezes aquele pai é muito nervoso, o filho é mais tranquilo, ou aquele filho tem uma habilidade artística muito grande, canta muito bem, toca, e o pai admira aquela habilidade, então ele acaba preferindo aquele filho, mas não porque ele não ame o outro, simplesmente por afinidade ou não. Aí, Vanessa, então não é a questão do filho, é o padrão comportamental do filho, né? É isso. Porque, por exemplo, falar assim, o pai sempre é o pai e a mamãe, eles sempre vão falar, olha, não, eu amo meus filhos iguais, o pai mas fala nós nos identificamos com comportamentos, né? Isso. Com ações e reações. Eu acho que isso é importante frisar, né? Quando eu estava pensando nesse assunto, eu lembro assim, que quando eu era criança, eu era aquela menina assim, bem levadinha, né, Serginho? Tem outra palavra? Então eu dava mais trabalho para minha mãe, enquanto eu tenho outras irmãs mais tranquilas. Então eu levava mais puxão de orelha, eu ficava mais de castigo. E eu lembro que eu achava assim, que minha mãe preferisse minhas outras irmãs. Mas não era isso, porque talvez elas fossem, continuam sendo mais calmas, mais tranquilas. E aí minha mãe, ela gosta sim desse tipo de comportamento, mas eu tenho certeza que ela ama todas nós da mesma forma. Nós precisamos, enquanto pais, quando for trabalhar na educação dos nossos filhos, procurar não deixar com que essa preferência passe, nós queremos falar hoje isso no nosso quadro, de uma forma negativa, prejudicando aquele filho que não seja esse preferido. E agora, Vanessa, por exemplo, nós estamos falando do lado dos pais e do lado dos filhos. O próprio filho, a criança, ela se interessa pelo tratamento igual? Todo filho, quando fala assim tratamento igual, gente, todo filho ele quer ser amado, todo filho quer receber carinho e atenção dos pais. E muitas vezes as crianças pequenas mesmo, elas têm comportamento de rebeldia, de desobediência, de fazer coisas que os pais desaprovam para chamar a nossa atenção. Então o filho precisa de amor e de carinho. Não tem como um pai tratar os filhos de todo igual. Muita gente fala isso, eu trato meu filho tudo igual, não tem como, porque os filhos são diferentes. Às vezes você tem um filho que ele gosta de comer maçã, o outro não gosta de comer maçã, então como que você vai dar maçã para os dois? Fazer igual? Porque o outro não gosta de comer aquilo. As pessoas, os filhos, são tratados na sua individualidade. Né? Você tem um filho que é mais rebelde, você precisa chamar a atenção do seu filho, corrigir, às vezes punir, você vai punir o outro que não fez?
que tem que tratar igual, as pessoas são tratadas diferente. O seu filho quer amor, carinho, ser respeitado, ter o seu tempo, sua atenção e o seu exemplo. Agora, ser tratado igual é impossível, porque as pessoas são diferentes. Agora, olha só, Vanessa, porque quando a gente fala nisso, sobre essa questão dos filhos querendo tratar igual, por exemplo, meu filho é mais velho que a minha filha. Ele já falou, pai, por que você não fala assim com a Ana Clara? Aí a gente tem que especificar o tempo todo, não, filho, você é homem, você tem um tratamento, ela é menina, tem outro, você é mais velho, você já passou por essa fase, dela ainda não passou. Não adianta eu chamar a atenção de você hoje por uma coisa que para ela, você já passou por esse tempo. Então o pai ele tem que estar atento a essas próprias diferenças entre os filhos. É como dizem, os dedos da mão estão na mesma, mas são todos diferentes. Né? O que eu vejo assim, Serginho, que os nossos pais precisamos ficar bem atentos. Por exemplo, no caso que o Serginho citou que o menino é mais velho e a menina é mais nova. O que o filho quer é, não que o Serginho não esteja fazendo isso, né, Serginho, dando amor, que eu tenho certeza que sim, é ser amado. Você vai tratar diferente, mas que esse tratamento seja repleto de amor e de atenção. Porque, por exemplo, no caso de você ter um filho mais novo e você dar toda a sua atenção para ele e deixar o mais velho sem atenção nenhuma, o que muitas vezes acontece? É a criança mais velha se começar a se infantilizar. Tem menino que está na escola na fase de alfabetização, começa a não querer ler mais, volta a fazer até xixi na cama quando chega um irmãozinho mais novo. Por quê? Porque como a atenção voltou muito para o outro, ele cria uma situação para também ter atenção para ele, entendeu? Então nós pais temos que ter muita percepção e estar atento a isso para que isso não aconteça dentro da nossa casa. Nós queremos sim amar os nossos filhos, nós queremos acertar, lembrando que nós erramos, mas sempre atento são detalhes que nós precisamos de prestar mais atenção para que o filho não se sinta rejeitado em relação ao outro. Aí é que está, Vanessa, o pai prestando atenção no filho. Como fazer, então, para estabelecer essa relação harmoniosa, bacana, amistosa entre os filhos? Além de prestar atenção. Além de prestar atenção. Eu não sei assim, como que funciona na sua casa, com relação aos seus filhos, quando você era criança, mas eu lembro que eu brigava um pouco com as minhas irmãs. Os irmãos, eles disputam a atenção dos pais, eles brigam por causa dos brinquedos, eles brigam, às vezes, por causa de muitas outras coisas, que não tem como citar todas aqui agora. Mas imagine você... Se você vive um relacionamento com a sua esposa, de discussões dentro de casa, é que vocês ficam brigando na frente dos meninos e às vezes tem casal que vive também numa rivalidade muito grande. Não adianta você querer fazer o seu filho amar o irmão, eles dialogarem, respeitarem um ao outro, se no seu relacionamento com a sua esposa existe o contrário disso tudo que eu estou dizendo aqui. Então, para que você trabalhe o relacionamento dos seus filhos de forma que eles tenham harmonia um com o outro, que eles se amem, a primeira coisa é você se amar a pessoa que você convive com ela, amar as pessoas que você se relaciona, para que através dessa convivência harmoniosa que você tem com outras pessoas, o seu filho tenha esse exemplo. Agora, se dentro da sua casa você percebe que seus filhos brigam, eles discutem, existe ali uma rixa, isso é normal. Agora, se existe muita agressividade, se um bate no outro, se está machucando com palavras e com atitudes, chega a hora que o pai tem que intervir ensinando eles a conversar, a dialogar, ensinar um filho a pedir perdão para o outro, a orar depois dessa ofensa, pedindo perdão para Deus, dar um beijo, se abraçar. Na minha casa, quando o Davi e o Isaac, gente, começam a discutir, eu falo assim, para tudo e mando um abraçar o outro e beijar forte. E nisso eles começam a rir, eu falo, beija que não que vocês fizerem as pazes, a mamãe vai conversar com vocês dois. Então nós pais, para fazermos isso, para termos esse tipo de conduta, a gente tem que estar em casa, a gente precisa de estar perto dos filhos, porque às vezes você é tão ausente que você nem vai conseguir ver quando essas coisas estiverem acontecendo. Então pai, mais uma vez, nós aqui no Vida em Família, queremos te incentivar a dar tempo para o seu filho, a prestar atenção na conduta, na criação, para que qualquer coisa que vier a acontecer, você esteja atento porque você está presente. Porque o pai que não é presente, ele não consegue perceber coisa nenhuma. Agora, Vanessa, pai não é presente, não consegue perceber, aí vem aquele outro lado onde os pais, eles adotam claramente a posição de predileção. A Bíblia nos ensina muito sobre isso, não é? Esaú e Jacó, Esaú e Jacó, não é verdade? Eu gostei do Esaú. Ali, o Esaú era o predileto do seu papai. E o Jacó era o predileto da sua mamãe. E com isso eles tiveram grandes problemas. Hoje, com aquilo que nós já temos de ciência, de ensino,
havendo a predileção de um dos filhos, isso pode gerar algum distúrbio na evolução, no desenvolvimento aí dessa criança? Pode. A gente o Serginho contando aqui a respeito de Isaú e Jacó, a gente tem um exemplo clássico na Bíblia de José, né? Quando Jacó fez preferência por ele, como que os outros irmãos ficaram magoados, irados, a ponto de vender o irmão como escravo lá para o Egito. Se você lê a palavra, lê a Bíblia, você vai conhecer essa história. Quando um filho ele é rejeitado pelo pai e ele percebe assim, claramente que os pais, né, um dos pais gostam mesmo do outro irmão, esse filho essa rejeição vai gerar sérios problemas na vida dessa pessoa. Primeiro que uma pessoa rejeitada, ela não vai se sentir amada. Uma pessoa que não se sente amada, ela não vai conseguir receber afeto e muito menos demonstrar afeto. Então ela vai ter problemas nas suas relações sociais. Esse filho corre um grande risco de se tornar uma pessoa agressiva, principalmente na adolescência, né? Agressiva com os pais, agressivo na forma de falar, pode bater em outras pessoas também. Essa pessoa pode adquirir uma depressão, porque ela vai se sentir tão mal com ela mesma, de mal com a vida, pode se tornar extremamente angustiada e deprimida. Uma criança criada em meia rejeição, além de desenvolver a dificuldade nos aspectos emocionais, ela pode desenvolver problema cognitivo, não desenvolver na escola, não tem interesse pelos estudos. Então a vida dela vai se tornar sem cor, sem alegria e sem vida. E eu te convido, mamãe e papai, a prestar atenção nisso tudo, porque Deus confia na sua mão um filho e você precisa de lançar esse filho como uma flecha na mão do guerreiro, fazendo dele um vencedor, proporcionando ele condições de crescer de forma saudável. Não que você não vai errar, eu sempre falo isso, mas que você busque sempre acertar mais do que errar. Então, se em algum momento aqui durante esse quadro, Deus fala com você e você percebe que na sua atitude, até sem perceber, ou até intencionalmente, você tem feito isso, se arrependa e comece hoje de novo. Deus te dá uma nova oportunidade de cuidar dessa herança que Deus te proporciona, que é o seu filho e a sua filha, amando, aceitando, respeitando e instruindo, para que ele não cresça e não se torne um adulto cheio de problemas na área emocional. Agora, Vanessa, esse é o lado do filho preterido. Não, preterido. preterido. E no caso do filho preferido, quais são as consequências disso? Também tem consequências, Serginho. Imagina um filho que ele monopoliza a atenção dos seus pais. Tudo é dele, tudo é pra ele, ele é o queridinho, ele é o fofinho, ele é o melhor de todos. Então ele vai aprender assim, se eu sou tratada aqui dessa forma dentro da minha casa, na escola a professora tem que me tratar assim, os meus amigos têm a obrigação de me aceitarem do jeito que eu sou, ele vai se tornar um tirano e vai querer manipular todo mundo e todas as pessoas vão ter que fazer exatamente o que ele quer. Essa pessoa certamente... Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a ele a glória e amém. Então, se o pai e a mãe tratam desse jeito, as outras pessoas não vão tratar assim. E ele vai, consequentemente, ter vários problemas no seu relacionamento. Eu sempre digo que você pode fazer tantos cursos superiores, você pode ser doutor, pode crescer aí na sua intelectualidade, mas se você não souber relacionar com as pessoas, para mim isso serve muito pouco. Eu acho que a melhor característica, na minha opinião, que uma pessoa possa ter, mesmo que ela não tenha estudo nenhum, ela saber relacionar com as pessoas, é você ser educada, é você falar bom dia, boa tarde, é você beijar, é você abraçar, é você saber respeitar. Isso se chama sabedoria e nenhum curso superior vai te dar. E nós podemos ensinar ao nosso filho isso, Serginho, porque para mim isso é o mais importante. Agora, Vanessa, e eu acho que é importante também frisar que existem alguns casos que os filhos, eles requerem uma atenção especial. Menciona alguns pra gente, por favor. Essa pergunta é interessante assim, Serginho. Lá no consultório mesmo, eu trabalho com várias crianças, gente, que têm transtornos de aprendizagem, são meninos hiperativos, tem crianças que são tratadas lá pelas minhas amigas profissionais que têm autismo, várias síndrome de Down. Então, se você tem um primeiro filho que não tem essas dificuldades emocionais, psíquicas, e você hoje tem um filho, por exemplo, com síndrome de Down, é claro que essa criança, em determinado momento da vida dela, ela vai precisar ou durante toda a vida, de um apoio diferenciado. O que você precisa enquanto pai e mãe é ter muita sabedoria para que, por causa dessa dificuldade desse outro filho, você não volte toda a sua atenção só para esse. Já teve casos, Serginho, de crianças que eu atendi que tinha muita dificuldade, que tinha dislexia, por exemplo. Dificuldade de ler, aprender a escrever. E um outro irmão não tinha dificuldade cognitiva nenhuma, tirava só as notas melhores na escola. Quando ele começou a perceber que o irmãozinho ia para o meu consultório e entrava dentro da minha sala, uma sala toda colorida, cheia de joguinhos, e aí o irmão brincava ele, lá fora da sala, na antessala, ele ouvia o irmão rindo, brincando, escrevendo, com um caderno legal,
ele começou a não ir bem na escola, isso já aconteceu mesmo. E falava com a mãe assim, mamãe, eu quero ir lá pra você me levar lá na Vanessa, eu também tô precisando dela, tô triste, tô com problema. Então, às vezes, porque aquele filho recebe tanta atenção e o outro irmão não, ele passa a desenvolver algum problema para que a sua atenção se volte para ele também. Ser pai e mãe é um desafio muito grande e nós podemos aprender através da palavra de Deus, através de bons livros, de cursos. Na nossa Igreja Batista Lagoinha tem tantos cursos, né, na rede da família. Temos a Escola de Paz. A Escola de Paz. Nós podemos nos aprimorar nesse desafio e nessa tarefa de que é ser de educador dos nossos filhos, né, Serginho? Nós podemos crescer e às vezes até sem querer a gente comete determinadas falhas, digamos assim, mas nós podemos aprender e melhorar a cada dia. E é com base nisso que temos aqui esse quadro Vida em Família para gerar essa maturação aí para você, esse esclarecimento e dar alguns nortes também. Por isso somos gratos a Deus por esses assuntos maravilhosos, como a Vanessa diz, sugestão aí de alguns de vocês, outras a questão da vivência mesmo no dia a dia e direção de Deus. Por isso que nós queremos fazer o melhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.